claramente, nesse momento, atuam de maneiras bem distintas no mercado, nos reforços ou na construção/reconstrução dos seus elencos. O Flamengo continua indo às compras, né, firme, ousado, está trazendo de novo o Gerson, tem a negociação com o Rossi, tem o Quinteiro na mira. O Palmeiras perdeu o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o Scarpa, perdeu algumas figuras do seu elenco, o Wesley, por exemplo, o Jorge, que vinha jogando mal, jogando pouco, e vai trabalhar com muitos jogadores da sua excelente categoria de base. Por que todo esse preâmbulo? Para perguntar, vocês imaginam que eles podem continuar a ser em condições iguais, modo de dizer, brigando ali pelos mesmos títulos, indo às cabeças, nas principais disputas, ainda os dois protagonistas, mesmo com essa distinção total no modo de atuação, compra e construção de elenco? O início do ano começa com o Flamengo disparado o melhor elenco do futebol brasileiro, e se tiver o encaixe do treinador com os jogadores, o treinador souber usar os jogadores, vai ser difícil competir com o Flamengo. O encaixe que o Palmeiras já sabe que tem. Que o Palmeiras tem, a liderança que o Palmeiras tem, o trabalho consistente que o Palmeiras tem, porém jogadores de base podem demorar um pouquinho mais para conseguirem render o que os seus treinadores esperam. No caso, o Palmeiras tem o cara ali que sabe usar muito bem a base. Eu acho que a maneira como foi conduzida a questão da base no Palmeiras passa um recado para os outros jogadores que estão subindo, porque não adianta o cara começar bem e não continuar comprometido, não continuar trabalhando como o Abel acha que é necessário, porque ele não vai ter vida longa no clube. E jogar no Palmeiras hoje é um privilégio dentro do futebol brasileiro, porque você tem um ambiente muito profissional, você tem as melhores condições, você vai receber o seu salário em dia, você vai disputar títulos, você está na condição profissional do jogador que pensa no futebol como um trabalho, que não é torcedor, um dos melhores clubes da América do Sul para você trabalhar, né? Então, eu acho que, olhando o orçamento do Palmeiras, quanto o Palmeiras ganha de dinheiro e quanto o Palmeiras pode investir, é uma política muito inteligente. Mas que, obviamente, quando a gente olha de potencial, em princípio, hoje, como diria Paulo Calçade, né, no começo de janeiro, o Palmeiras começa um pouco atrás do Flamengo quando a gente fala de potencial de elenco. E quem pode atrapalhar um pouco ali talvez seja o Atlético. No mais, só de início naquele time do Fluminense jogar mais do que a gente imagina. Vai lá, ou chegando mais jogadores contratados de outras equipes. Esse é o cenário atual. Eu acho assim, são trabalhos, agora olhando do ponto de vista das diretorias, são trabalhos praticamente opostos, né? O que tem sido feito pelo Flamengo, o que tem sido feito pelo Palmeiras. Sem entrar no juízo de valor, dizer que um é melhor que o outro, acho que os dois vêm obtendo muitos resultados positivos, então acho que não cabe crítica nem a um nem a outro, mas são trabalhos completamente diferentes, a linha que o Flamengo segue e a linha que o Palmeiras segue. É claro que se o Vitor Pereira, e aí eu acho que cabe muito ao treinador tirar o máximo do que ele pode do elenco. É claro que se o Vitor Pereira fizer um trabalho que não precisa ser nem tão bom quanto o do Abel Ferreira, mas se ele conseguir se aproximar a qualidade do trabalho do Abel Ferreira, a tendência é que o Flamengo tenha resultados bem melhores do que o Palmeiras, porque aí significa o Vitor Pereira fazendo um bom trabalho no Flamengo, significa ele tirar tudo que ele pode ou quase tudo que ele pode desse elenco. Se ele tirar tudo ou quase tudo que ele pode desse elenco, fica difícil para o elenco do Palmeiras, por melhor que seja o Abel Ferreira, por melhor que seja a sua categoria de base. Eu acho que o Palmeiras, hoje, ele aposta muito no trabalho do treinador, e com razão, não dá para discutir a qualidade do trabalho do Abel, né? Desde que chegou ao Palmeiras, é praticamente impecável. Você vai achar críticas pontuais, mas de maneira geral não há o que se fazer de crítica ao trabalho do Abel. As críticas, elas são pontuais, específicas, uma substituição aqui, uma substituição ali, mas nem do ponto de vista da montagem de elenco, a gente tem muito o que falar sobre jogadores dispensados, sobre escolhas, etc. e tal. Porque a gente se esquece que, quando a gente olhava para o banco de reservas dos dois times na temporada passada, você olhava para um banco de um e você tinha o Cebolinha, você tinha o Marinho, isso porque o Bruno Henrique estava machucado, senão provavelmente também já estaria no banco de reserva, o Vidal. E para o outro você via jogadores que não são jogadores que a gente apontaria como caras que podem fazer a diferença. Então, faltou banco, por exemplo, contra o Chelsea. Faltou. Você tem um jogador nível Rony, em vez do Navarro, entrando ali puxar contra-ataque nesse momento. É complicado para o Chelsea ganhar o jogo. Entraram o Navarro e, não me lembro, Atuesta, Navarro e Atuesta. Então, assim, eu acho que, claro, o Palmeiras também aposta possivelmente na melhora de alguns jogadores que foram contratados na temporada passada, que ainda não renderam o que podem render. Acho até que o Atuesta, por mais que seja criticado, é um desses casos. O Lopes é outro jogador. E o Tabata, principalmente. E eu acho que o Endrick é um reforço para o Palmeiras. Claro, né? Mais assim, uma pré-temporada, um ano inteiro, com o Endrick como titular do Palmeiras, né?
a se analisar como ele vai processar o fato de já estar vendido para o Real Madrid, mas pelo pouco que a gente conhece do atleta, não acho que será um grande problema, mas a volta do Veiga e o amadurecimento, mais um ano para o Endrick, na idade que ele está, um ano faz muita diferença, na nossa idade talvez faça menos. O Palmeiras subir um degrau de desempenho depende do que o Endrick vai fazer. E da volta do Veiga. Eu acho que são as duas chaves. Mas é muito do que o João falou. O Palmeiras aposta demais no trabalho do seu técnico. E no futebol brasileiro, por mais que eu ache o elenco do Flamengo muito melhor do que o do Palmeiras, eu acho mais fácil um time dar certo sem um melhor elenco, mas com um trabalho consolidado como o do Abel, do que com um elenco como o do Flamengo, com um trabalho de um técnico que talvez não ande tão bem. Um elenco como o do Flamengo, se não for bem trabalhado, mesmo com esse elenco, não vence campeonatos. Paulo Souza que o diga. E o elenco como o do Palmeiras, se tem um trabalho consolidado como o Abel Ferreira tem, é uma vantagem muito grande para um futebol como o nosso. Então acho que vai depender muito do encaixe do Vitor Pereira, que ele é um grande técnico, acho que o Flamengo tende a melhorar com o Vitor Pereira em relação ao que tinha com o Dorival, mas por enquanto é um ponto de interrogação. Então, embora o Flamengo tenha margem para crescimento maior do que o Palmeiras e perspectiva de encaixe para colher mais frutos, acho que o Palmeiras larga na frente, né? E larga na frente porque tem um trabalho estabelecido. O Flamengo eu não sei o que será o trabalho do Vitor Pereira. E eu tenho achado muito curiosa a atuação do Palmeiras no mercado. De fato, nos últimos anos, o Palmeiras foi por um caminho oposto do Flamengo. O Palmeiras não é mais um predador do mercado como ele foi há 4 anos, mais ou menos, né? Então o Palmeiras hoje tem olhado para jogadores que o mercado brasileiro não olha. Então o mercado brasileiro não olhava para o Atuesta, não olhava para o Tabata, não olhava para o Castelhanos, que o Palmeiras tentou muito. Composição de elenco, né? De características. E tem olhado para mercados diferentes, acho que pela análise de desempenho ou por oferta de empresários, não sei qual que é a mecânica do dia a dia de contratações. Algumas dessas dão certo, outras não. Acho que o Flaco Lopes é um cara que pode super desenvolver na temporada. Ele é bom jogador, embora não tenha tido o melhor dos começos. Então é uma atuação de mercado diferente. O Palmeiras aposta em menos brilho e mais consistência. E acho que até tem a ver com o perfil de jogador que o Abel gosta de trabalhar. Acho que para esse tipo de time, onde o diferencial não é um nome, uma grande estrela, um mega star que vem com toda essa ponta, não seria o melhor tipo de atleta para o Abel trabalhar. Eu acho que por isso também ele direciona para esses lados. O Flamengo aposta num elenco espetacular, que está mais forte. Acho que a distância entre os elencos, ela aumentou na temporada, pelo que o Palmeiras não contratou e perdeu, pelo que o Flamengo contratou. Mas acho que mais importante do que os jogadores, pelo que o futebol brasileiro tem mostrado, está o trabalho do técnico, o domínio que o técnico tem sobre esse time. E hoje eu vejo o Palmeiras um pouco em vantagem hoje, porque o Palmeiras já existe. O Palmeiras do Abel já existe. E isso pode ser uma diferença. O Jean destacou a diferença das diretorias, em lados opostos. Eu vou para a parte de campo, para a parte tática. Eu acho que são clubes completamente antagônicos no modo de pensar o futebol. O Vitor Pereira, mesmo no Corinthians, ele dizia que não praticava o futebol que gostaria. Mirava Liverpool e tal. É um técnico com vocação ofensiva, de fazer pressão lá em cima, marcação alta. A promessa, e eu acho que o sarrafo dele vai ser o Jorge Jesus, não só em termos de resultado, mas de desempenho. O Flamengo é um clube muito ambicioso, a torcida exigente, então vai querer que o Flamengo encante, que ataque, que dê goleadas, né, que distribui shows aí, Brasil, América fora. E é um viés completamente diferente do que tem o Abel no Palmeiras. O Abel é time competitivo, não é porque o Abel não é mais aquele retranqueiro que muita gente falava, não é isso, mas é um cara que tem como ídolo o Mourinho, a mentalidade dele é mais de marcação, um cara mais equilibrado, e a torcida do Palmeiras abraça muito essa ideia, né? Compra de uma forma muito tranquila. O Palmeiras não precisa ficar dando espetáculo todo jogo, golear todo mundo. O Flamengo vai ser mais cobrado para fazer isso. Então, além da diferença de postura no mercado das diretorias, eu vejo em campo também, são clubes completamente diferentes nesse sentido, times que, possivelmente, vamos começar o Campeonato Brasileiro, aposta, melhor ataque, Flamengo, melhor defesa, Palmeiras. O ponto forte do Palmeiras ainda é o sistema defensivo. E o ponto desequilibrante do Flamengo, na América, é do meio pra frente. Mas esse é o Abel. Porque historicamente, primeiro, o Palmeiras é o time das duas academias, você sabe muito bem. E eu me lembro, depois do time do Luxemburgo, quando o Filipão foi contratado, como criticaram o Filipão antes do Palmeiras ganhar a primeira Libertadores. Sim. Como criticaram o Filipão porque ele não honra o estilo de jogo da academia. O Palmeiras também tinha um jogo muito clássico, muito bonito, ele ganhou a Libertadores. E o Abel, aí, para ser uma coisa mais nossa aqui, a gente lembra, discutindo aqui no Linha e as mensagens, eu e Jean dizíamos antes do jogo contra o Atlético Mineiro que o importante era não tomar gol no Palestra Itália, na semifinal da Libertadores, porque o Atlético tinha mais time, aí tinha vantagem do gol qualificado fora, etc. Como fomos criticados pela postura do time no primeiro, porque a torcida do Palmeiras também sempre está acostumada ao futebol bonito quando ganhava o campeonato. Só que o Abel resolveu isso. O Abel centraliza tudo, então se o Abel decide jogar mais fechado, apoio pleno, se o Abel decide jogar para cima, apoio pleno. O Flamengo, quando ganhou seus principais títulos, as suas Libertadores, foram com times encantadores. Então, a torcida do Flamengo nunca vivenciou ganhar campeonatos, como o Palmeiras fez, por exemplo, contra o Santos, jogando daquela maneira. Aquilo para o flamenguista
Eu acho que se ganhasse ele ia ficar feliz, mas não é pleno, assim, né? Também porque muita gente achou que na final da Libertadores o desempenho não foi tão bom, né? Não foi. Especialmente quando nas tava duas finais, 11 contra 11, nas né? duas finais, né? Tava em queda. O que eu acho que é um desafio pro Abel no Palmeiras nesse ano é uma questão de, não é nem de motivação, mas é de manutenção de uma concentração, de um foco alto. Porque o Palmeiras com o Abel ganhou as Libertadores, o Palmeiras com o Abel ganhou a Copa do Brasil, não havia ganhado pontos corridos. Ganhou pontos corridos. Agora, tudo que o Palmeiras vai jogar, esses caras já ganharam. Paulista já ganharam, Copa do Brasil já ganharam, Libertadores já ganharam, o Mundial não vão jogar, que é o que não ganharam. Então acho que esse é o desafio pro Abel. Conseguir manter esse time na mão dele, do jeito que ele foi capaz de construir esse time como o mais competitivo do país e do continente, agora que, teoricamente, as ambições não são inéditas. No caso do Flamengo, não. É um Vitor Pereira que chega com a faca nos dentes, é um Flamengo que tem um Mundial contra o Real Madrid, que, embora ele não seja favorito, é um campeonato que dá pra jogar. Novos jogadores, ou jogadores com novas oportunidades. Então acho que na teoria é mais fácil pro Vitor Pereira acender o Flamengo do que pro Abel manter o Palmeiras aceso. Mas o do Abel não se duvida porque ele já mostrou que ele tem o trabalho na mão. Mas acho que esse vai ser o desafio. Falta a Supercopa pro Palmeiras, né? Justamente contra o Flamengo, né? É verdade. Supercopa falta. É verdade. A questão, acho que a margem de melhora do Flamengo é muito maior do que a margem de melhora do Palmeiras. E aí, eu incluo nisso até mesmo o tipo de jogo, a qualidade do jogo. Porque eu acho que o Palmeiras em 2022 foi completamente diferente de 2021, tanto que foi o melhor ataque do brasileiro, o melhor ataque da Libertadores, quer dizer, foi um time que criou mais, foi um time que produziu mais ofensivamente, então acho que aquele passo a mais ele foi dado e, sinceramente, olhando hoje para o elenco do Palmeiras, olhando para como foram as eliminações do Palmeiras na Copa do Brasil, na própria Copa Libertadores, eu vejo pouca margem de melhora. Você pode falar, margem de resultados melhores você tem, porque você pode ser campeão de outras duas competições. Agora, olhando para o tamanho do elenco hoje, para a qualidade de jogadores, parece muito improvável que o Flamengo vá de novo num Campeonato Brasileiro por pontos corridos, com a quantidade de jogadores que tem, terminar do jeito que terminou, na posição que terminou. É praticamente impossível. O Flamengo, se não for o campeão brasileiro por pontos corridos, tendo o elenco que tem hoje à sua disposição para alternar jogadores e manter um nível muito, muito alto, ele vai brigar até o final lá em cima. Então, o que eu acho é isso, olhando e aí até de alguma maneira justificando a troca de treinador feita no Flamengo, entendendo que o próprio Flamengo via e a sua direção via essa margem de melhora. E eu acho que de fato existia essa margem de melhora. Claro que não é só uma questão do Dorival Júnior, porque teve parcela do Paulo Souza no fracasso, vamos dizer assim, do brasileiro. Acho que o brasileiro a gente pode chamar de um fracasso, né? Era inimaginável o Flamengo terminar o brasileiro da maneira que terminou, mas a margem de melhora do Flamengo, apesar de ter vencido duas competições, eu acho que ela é bem maior do que a margem de melhora do Palmeiras com esse elenco. Eu não sei o que vocês pensam, assim, eu penso isso, tá? Eu acho o elenco do Flamengo, dentro do continente, um Bayern de Munique dentro da Alemanha. Se comparado de potencial individual. Você tinha falado isso, acho que... Não sei se você acha isso. Não, mas só que o Bayern põe isso em prática. Tudo bem. O Bayern não Chega a ser o PSG na França ou não? Mas acho que a diferença entre o Flamengo e os outros é menor do que entre o Bayern e os outros. E um Dortmund com o Haaland, por exemplo? Mas o Haaland não tá mais lá. Tudo bem, tô dando um exemplo. Assim, Eu tô contigo. Eu acho que o Bayern... Eu acho que há uma outra diferença que aqui... Todo elenco, tá? Mas aí entra um ponto importante que eu acho que assim, a gente avalia essa diferença baseado no que a gente viu. No que a gente viu em 2022. Porque talvez se o Flamengo jogasse o máximo que ele podia jogar com os reservas que tinha, e os reservas não jogaram bem, porque o Marinho não jogou bem, porque o Cebolinha não jogou bem, porque o Vidal não jogou bem, todos esses caras evidentemente podem evoluir. E aí eu acho que se o Flamengo conseguisse exercer todo o potencial que tem, talvez a gente não diria que essa diferença é menor. A gente diz que a diferença é menor hoje, porque de fato essa diferença talvez nem exista. E eu acho que pela maneira que as coisas acontecem aqui no Brasil. Trabalho sempre começando, uma série de outros fatores que impedem que a gente veja o potencial máximo de um clube explorado. Então, assim, é o que eu falei, um clube como o Flamengo, um time como o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem, se não for bem treinado, não vai ganhar campeonato, ou vai ganhar menos campeonatos do que se imagina. E agora, na Europa, na Alemanha, não se imagina o Bayern de Munique mal treinado deixando de ganhar campeonatos, porque os trabalhos são mais longevos. Aqui é tudo começo de temporada. Mas você não acha, Zupac, só olhando para o histórico recente do Flamengo, eu não sei não, assim, se o Flamengo mal treinado é muito forte, que acho que até é depreciativo para os técnicos que por lá passaram. Mas por que o Rogério Ceni não foi uma unanimidade quando foi campeão brasileiro? O Renato Gaúcho, fazendo um trabalho que acho que nenhum de nós aqui elogiou, chegou à final da Libertadores, por isso aqui não foi campeão da Libertadores. O Souza não conseguiu trabalhar. O Abel Braga, o Domi, o Rogério ganhou o Campeonato Brasileiro perdendo, ganhou porque caiu no colo, porque o São Paulo definhou, o Inter não conseguiu ganhar. Mas você não acha que... Não, é que aí... Você não tem elencos desse tamanho. O que eu quero dizer é que assim, o elenco do Flamengo lhe basta para
talvez dar títulos, mesmo que os técnicos não façam grandes trabalhos, e basta a gente lembrar do último título brasileiro do Flamengo. Eu acho que então, mas não tinha o Palmeiras ou o Abel. Eu acho que esse é o ponto. Ah, tá, tudo bem. Eu Você acho tá que falando... contra um trabalho tão estabelecido. Não era esse... Contra um trabalho tão estabelecido, se um time mesmo com a qualidade que o Flamengo tem não for bem treinado, ser um super time não basta, porque no Brasil existe um trabalho estabelecido que mesmo sem os melhores jogadores é capaz de ganhar de qualquer time. Eu vejo o Paulo Souza é a grande prova disso, né? Sim, então, Paulo Souza, Abel, Domi, Mas é que eu acho ainda que o Paulo Souza, ele é fora da curva, assim. Exato. O trabalho negativo, ele é fora da curva. Porque os outros, eu vou te falar assim, o Flamengo por muito pouco não foi campeão da Libertadores com o Renato Gaúcho. E a gente, acho que dizia semana com o por semana, nos pênaltis. a diferença era enorme ali ganhar do de Racing, trabalho mas... dos treinadores. E ali já era o Palmeiras do Abel. Mas era o Palmeiras tecnicamente inferior e que ganhou no banco. Ganhou na figura do seu treinador. Nessa linha da comparação com o Bayern, eu acho que o Flamengo é o único time, eu acho que é o único, de verdade, que entra pra ganhar todos os títulos. Sim. O Palmeiras, eu acho que não faz isso. Tá, o Palmeiras, como venceu o último brasileiro, e em algum momento ali, acho que o Abel apostou, vamos abraçar esse brasileiro, e o Flamengo, o processo contrário. Como começou mal, teve aquela decisão pra mim equivocada, e pra muito flamenguista equivocada, do Dorival de botar time reserva contra o Palmeiras, ali praticamente abriu mão. O Campeonato Brasileiro esquece, vão focar nas Copas. O Flamengo vai entrar pra ganhar tudo. Sim. O Palmeiras, eu acho que ele vai caminhar, vai tentar ganhar, mas, se não dá pra ganhar o Paulista, ganhamos o ano passado, tal, não tem problema nenhum. Se não for campeão brasileiro, olha, tá difícil, não começou tão bem e tal, vamos focar nas Copas e tal. Eu acho que o Palmeiras vai tatear melhor as competições e escolher o caminho que vai seguir. O Palmeiras acho que tem que fazer escolhas, né, Bubu? Talvez vai ter que fazer escolhas com o elenco que tem, e o Flamengo não precisa fazer escolhas. E tem uma coisa engraçada, voltando na parte do mercado. O Flamengo, ali por 2019, quando começou a montar esse super elenco, ele surfou muito na venda de 3 jogadores. Que renderam para ele aproximadamente 300 milhões de reais. Que é o Paquetá, Renier e o Vinícius Júnior. Sim. Então você pega o balanço do Flamengo, quando ele bateu pela primeira vez no Clube Brasileiro 1 bilhão de faturamento, muito estava turbinado por essas 3 vendas. Vai dar uns 300 milhões de reais. O Palmeiras vendeu um garoto por 400 milhões de reais. Né? Então, causa uma espécie minha, assim, uma estranheza. Como o Palmeiras tem um concorrente tão forte e como confia tanto no seu treinador, tem razão pra isso, mas tem uma hora que não vai dar, a competição vai ficar desigual, vai virar o Bayern de Munique e o Palmeiras o Dortmund ali e tal, o Leipzig tentando alguma coisa. Né? Então, eu não sei, o Palmeiras é um dos clubes grandes do Brasil com dívida não pequena, né? Mas menor, tem uma dívida com a Crefisa, que é a patrocinadora, e aí cai na conta do Palmeiras 400 milhões, uma boa parte vai entrar agora, não é tudo, né? Vão entrando esses milhões em 4 anos, mais ou menos. Então, né? É um clube que não tem dívida, tá tudo em dia. Né? Tem a dívida com a patrocinadora. Que caiu perto de 60 milhões de reais. 68 milhões. O Chelsea devia muito pro Roman Abramovich. Acho que a grande diferença dos elencos é que se o Palmeiras perder o Abel ou se começar a ter problemas internos e o treinador errar, o Palmeiras não ganhará campeonatos. Isso vale para todos os clubes, não vale para o Flamengo. É isso aí. O Flamengo pode fazer isso e vai acabar ganhando o campeonato. Eu perfeitamente. Porque a diferença do elenco é muito grande. Concordo muito com o Bino. E acho que o Palmeiras talvez vá também usar esse período de campeonato estadual para entender o quanto. Porque o Abel está apostando na base, é verdade. E não é só no Endrick. Está apostando muito no Giovani, tem outros jogadores que podem ser utilizados. É isso mesmo. E o estadual ele tem que ser para isso. Então eu não sei exatamente. O Palmeiras não parece disposto. E a gente recebeu no Sport Center o Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras, semanas antes de acabar a temporada, e ele já anunciava que seria assim. Ele falou: não vai ter contratação praticamente. Se vier contratação, vai ser 1 nome, 2 no máximo, coisas muito pontuais, mas não vai ter contratação. Renovou Dudu, renovou Gustavo Gomes, que foram 2 Já tinha vendido o Endrick. belas vitórias, né? Não tinha vendido ainda. Enfim, Isso, manteve Danilo também. Mas a venda do Endrick, eu acho até que ela é positiva, no sentido de que pelo menos não se fala mais de para onde ele vai, se não vai, qual vai ser o destino. Todo mundo já sabe que daqui a 1 ano e meio ele vai jogar no Real Madrid, ele pega o avião e viaja, mas ele tem 1 ano e meio ainda de futebol por aqui, e pelo que a gente viu no final da temporada, é ele que ganha a vaga do Scarpa, né? Quer dizer, com o Veiga entrando, o Rony sendo deslocado e Então, o Palmeiras a gente já sabe no começo da temporada, antes da temporada começar, exatamente quais são os 11. O Flamengo a gente deixou de saber. Flamengo, agora, claro que... E o Vitor Pereira até falou, não vou chegar pintando a casa inteira nova, porque, afinal de contas, esse time ganhou a Libertadores porque eu não sou bobo, e a né, Copa Nath? do Brasil. E, claro, que também não vai anunciar isso. Não, vou fazer uma revolução. Ele não vai chegar falando isso. Mas, evidentemente, algumas mudanças ele pretende fazer, até mesmo se a gente lembrar, o Birner sempre lembra disso aqui, do que ele dizia, do que ele disse antes do Corinthians, dirigido por ele